O que é a Selic? Alternativa A, a medida virtual usada para transação de ações. Alternativa B, os setores da economia que apresentam alta liquidez. Ou alternativa C, a taxa básica de juros do Brasil. Vai pensando aí, no final do programa você confere a resposta. Olá, meu querido amigo e minha querida amiga. Nós estamos aqui felizes porque você está ao nosso lado. Eu gosto de dizer que você e sua família, vocês são a razão da existência da Novo Tempo. Estamos aqui para entrar em sua casa com alegria, com muita paixão pelo que fazemos, com muito amor, levando até você uma mensagem de esperança em todos os aspectos, inclusive na vida financeira. Todas as semanas nós trazemos para você aqui conselhos importantes para que você cuide bem da sua renda. Mas, meu amigo e minha amiga, hoje nós vamos falar da essência, da base, de tudo de mais importante que você precisa saber para viver bem com as suas finanças pessoais. Portanto, acomode-se aonde você está agora. Se você está tendo alguma outra atividade e você puder parar, eu gostaria de convidá-lo a fazer isto. Quero convidar a você que é jovem, a você que é pai, mãe, que é filho, que é avô, que é avó, que é aposentado, que está trabalhando. Eu quero hoje falar de uma forma muito especial ao seu coração, porque eu quero dizer, mais uma vez, que vamos falar do tema mais importante ao tratarmos do assunto das finanças pessoais. Mas antes de falar deste tema das finanças pessoais, o mais importante deles, eu gostaria de lhe oferecer este presente, que é a revista Saldo Mais. É um presente do Saldo Extra e da Novo Tempo para você. Acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Você vai clicar ali num banner eletrônico que aparece com a capa desta revista, vai preencher o seu cadastro e você vai receber esta revista em casa. Como eu disse, é um presente. Parte de tudo que nós falamos aqui está contido nesta revista, que é um guia de estudo. E eu tenho certeza que fará toda a diferença na sua vida e na vida da sua família. Eu disse que nós vamos hoje tratar do tema mais importante, as finanças da família e o relacionamento com Deus. E olha que eu tenho aqui em minhas mãos hoje a palavra de Deus mais uma vez, e nós vamos ler alguns versos da Bíblia. A propósito, existem vários versos bíblicos que mostram o desejo de Deus pelo bem-estar dos seus filhos, inclusive na vida financeira. Em João, no capítulo 10, no verso 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta abundância a que Jesus se refere começa na questão espiritual. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 20. Jesus deseja que o busquemos de todo o coração e recebamos sua graça, amor e misericórdia. O desejo de Deus para que tenhamos vida em abundância também abrange outras áreas de nossa vida, como a saúde e a vida material. Mas para que isso se torne realidade, devemos seguir seus sábios conselhos. Se desejamos ter boa saúde, devemos seguir os conselhos contidos na palavra de Deus, cuidando do nosso corpo, o templo do Espírito Santo. A maioria dos problemas de saúde que enfrentamos surgem por causa de maus hábitos na vida. Deus nos deu remédios naturais, como a água, o ar, o sol, as frutas, verduras, legumes. Se os usarmos adequadamente, eles se tornarão uma segurança para o nosso bem-estar físico e mental. Estou destacando o assunto da saúde porque o seu cuidado evitará muitas despesas no futuro, com medicamentos, hospitais, exames, entre outros. Alguns planos de saúde não reembolsam medicamentos e outros custos elevados, como algumas cirurgias e próteses. Na área financeira não é diferente. Deus nos deixou conselhos apropriados e um caminho a seguir. Ele não promete riqueza ou acumulação de bens. O que Ele promete é a certeza de que não vai nos abandonar, que não vai permitir que falte nada para a nossa manutenção. Uma vida estável financeiramente trará segurança emocional, alegria e felicidade para todos os membros da família.
O principal conselho bíblico sobre esse assunto foi deixado por Jesus no Sermão da Montanha, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o verso 25, 26 e os versos 28 a 33. E esses versos, eles trazem a mensagem de Cristo que nos diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Outro lindo texto encontrado na Bíblia está lá em Salmos, o Salmo de número 37, o verso 25, que eu gosto muito e sei de cor. E ele diz assim: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O mesmo Deus que promete cuidar de nós, também nos diz que não devemos nos preocupar em acumular riquezas. Note o que ele diz agora, lá também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versos 19 a 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Podemos buscar todas as formas de obter segurança financeira e até a ajuda de parentes e amigos. Mas só existe uma fonte segura. Só existe alguém que realmente promete e cumpre suas promessas, e é o nosso Deus. Ele não somente deseja nos ajudar, mas ele tem o poder para fazer isto. Mas observemos que as promessas de Deus são condicionais. Ele diz que todas as coisas serão acrescentadas se buscarmos o seu reino em primeiro lugar. Disse ainda que quem não vai mendigar o pão é o justo. Portanto, se desejamos ter a certeza do auxílio divino, temos que buscar a sua justiça, conhecer a sua vontade e colocá-la em prática. Precisamos reconhecer a soberania de Deus em nossa vida e nos sujeitarmos a ela, permitindo que Ele dirija nossos caminhos. Qual é a maneira de demonstrarmos nossa submissão à vontade de Deus? Naturalmente, é sendo obedientes aos seus mandamentos e aos seus ensinos. Quanto à questão financeira, existe um clássico verso bíblico encontrado lá no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 10. E este verso diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus deseja ser nosso sócio. Se formos fiéis a Ele, receberemos as bênçãos espirituais e materiais que nos foram prometidas. Mas precisamos compreender o verdadeiro sentido do dízimo para a nossa vida. Para tanto, vamos recordar a criação do homem, voltando ao Jardim do Éden. Quando criou o homem, Deus estabeleceu um princípio de relacionamento com ele. Esse princípio de relacionamento envolvia dois aspectos importantes. O primeiro deles
é que o homem poderia falar face a face com Deus todos os dias da semana. Mas Deus separou um dia especial, o sábado, para ser o centro do relacionamento dele com o homem. Nesse dia, o homem iria adorar a Deus de uma forma plena, completa. O outro aspecto que envolvia o princípio de relacionamento foi o fato de Deus ter colocado no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse aos nossos primeiros pais que não deveriam comer o fruto daquela árvore, pois se assim o fizesse, eles morreriam, como consequência da desobediência. Todavia, Deus permitiu aos nossos primeiros pais comerem o fruto de todas as demais árvores do jardim para a sua manutenção e bem-estar. Talvez alguns pensem que Deus estivesse sendo egoísta ao querer o fruto daquela árvore somente para ele. Mas, na realidade, Deus tinha 3 objetivos específicos ao colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden e dar a ordem a Adão e Eva para não comerem do seu fruto. O primeiro objetivo era que todas as vezes que Adão e Eva olhassem para a árvore do conhecimento do bem e do mal, se lembrariam de sua dependência de Deus, porque se lembrariam de que todas as demais árvores do jardim também pertenciam a Deus, mas Deus permitiu que comessem dos frutos para a sua manutenção. O segundo objetivo era que todas as vezes que olhassem para aquela árvore, se lembrariam do poder criador de Deus. Portanto, se lembrariam de que eram criaturas e não criadores. Teriam sempre em mente a verdade de que eram inferiores a Deus e assim não sentiriam o desejo de ser igual a Deus e correr o risco de cometer o mesmo pecado que Lúcifer cometeu lá no céu. O último objetivo é que todas as vezes que olhassem para a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles teriam a oportunidade de demonstrar obediência e fidelidade ao Deus que os criou. Conhecemos bem a história. Adão e Eva desobedeceram a Deus, pecaram, comeram do fruto proibido e, como consequência, deveriam morrer. Mas Jesus Cristo se ofereceu para vir a este mundo e morrer no lugar dos pecadores. O plano da redenção se concretizou, mas as consequências do pecado estão espalhadas por todo o nosso planeta. Já nos primeiros momentos após o pecado, Adão e Eva sentiram a consequência de seu ato pecador, ao observarem que estavam nus, destituídos da glória de Deus. Outra consequência foi o fato de serem expulsos do jardim do Éden, que foi retirado da terra. Dentro do jardim do Éden estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Consequentemente, Adão e Eva não tinham mais acesso a ela. Agora, se a árvore fora colocada no jardim com objetivo específico, era preciso substituí-la por algo novo, que cumprisse o mesmo propósito. Para tanto, Deus instituiu o dízimo. Em substituição, eu diria, e acredito assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que fossem cumpridos os mesmos objetivos estabelecidos para os seres humanos. O reconhecimento da dependência de Deus, o reconhecimento de que são criaturas e não criadores, e a oportunidade de demonstrar lealdade e obediência ao Deus que os criou. Alguns pensam que Deus instituiu o dízimo para a manutenção do Evangelho, para que sua palavra fosse pregada. Isto não é verdade. Deus instituiu o dízimo unicamente com os objetivos que eu já mencionei. Mas depois que o dízimo foi instituído, ele então o destinou para uma obra específica, que é manter a pregação do Evangelho e os pregadores. Lá no livro de Levítico, no capítulo 27, no verso 30, diz uma importante verdade que nós temos que ter plena consciência. É que o dízimo não nos pertence. O dízimo pertence a Deus. Notem o que diz o verso 30 de Levítico 27. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Dízimo quer dizer a 10ª parte. Portanto, devemos devolver a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que Ele nos concede. Se alguém não devolve a Deus a 10ª parte de suas rendas, está transgredindo os mandamentos de Deus. Isso mesmo,
está transgredindo a sua santa lei moral, e especificamente o 8º mandamento: não furtarás, porque o dízimo é do Senhor, lhe pertence e ele o pediu de volta. O povo de Deus passou por muitas dificuldades na terra, não porque Deus não os quisesse abençoar, muito pelo contrário. A questão era que o povo fugia da atmosfera de proteção e das bênçãos divinas e, por isso, sofria as consequências. O mesmo acontece hoje. Quando somos fiéis a Deus na questão do dízimo, estamos sob a atmosfera de proteção dele, sob suas bênçãos. Ele mesmo disse: vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Temos que entender que essa promessa não se refere apenas à prosperidade material. Deus nos dá a medida certa do que precisamos para a manutenção de nossa vida e de nossa família. Ele permite que nossa prosperidade material seja proporcional às nossas necessidades e cuida para que essa prosperidade não prejudique nossa vida espiritual. Deus conhece o fim desde o começo. Portanto, não permitirá que a vida financeira nos seja uma maldição em vez de uma bênção. Por sua vez, a dependência de Deus faz crescer nosso relacionamento com Ele. Quando uma pessoa possui muitos bens materiais, tem a tendência de se afastar de Deus. A promessa das bênçãos contida em Malaquias 3,10 refere-se primeiramente à vida espiritual. Mas Deus também deseja abençoar nossa saúde, nosso lar, nossos filhos, tanto quanto nossa vida material. Dizimar é fazer uma sociedade material com Deus. Reconhecemos nossa dependência dele e demonstramos que queremos estar amparados por suas mãos. Com certeza ele fará a parte dele. Devemos confiar e fazer a nossa parte. Gostaria agora de ampliar um pouco mais nossa visão sobre o nosso relacionamento com Deus na questão financeira. Imagine a seguinte história: um amigo lhe empresta um livro. Você o leva para casa, lê, estuda, fica várias semanas com ele e depois devolve ao seu proprietário. Você demonstrou que é fiel, leal e obediente ao devolver ao dono o que lhe pertence. Mas isto ainda não quer dizer gratidão. Agora você vai a uma loja, compra uma bonita caneta e dá de presente a esse seu amigo, como demonstração de reconhecimento pelo que ele fez por você. Agindo assim, você demonstrou amor, amizade e, principalmente, gratidão ao seu amigo. Pode ser que a caneta não tenha um valor material muito significativo, mas foi você que a comprou com aquilo que era seu, de sua propriedade. Meu amigo e minha amiga, dizimar é um ato de obediência, não é um ato de gratidão. Ofertar é dar, uma consequência do amor. O maior exemplo nos foi dado pelo próprio Deus. O verso mais conhecido da Bíblia, que está em João, capítulo 3, o verso 16, nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gosto de dizer que o segredo para a felicidade matrimonial é os cônjuges se darem um para o outro sem esperar receber nada em troca, como um ato único de amor genuíno. Devemos agir da mesma forma com Deus, lembrando sempre que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Agora, uma pergunta por demais importante: por que Deus não disse quanto nós deveríamos ofertar, como Ele fez com o dízimo? Por um motivo muito simples: ofertar é a forma de dizer o quanto o amamos e o quanto estamos gratos a Ele. Dizimar é dar 10%, nem mais nem menos. Isto é ser obediente, mas ofertar envolve gratidão. Somos nós que devemos estabelecer o tamanho da nossa gratidão. A Bíblia apenas nos esclarece a forma ou critério que devemos usar para determinar nossas ofertas. Está em Deuteronômio, no capítulo 16, no verso 17. Eu gostaria de ler esse importante texto da Bíblia também. E ele diz o seguinte: cada um oferecerá na proporção em que possa dar,
segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Observe que Deus usou o mesmo critério dos dízimos, um percentual de nossas bênçãos materiais. O dízimo representa 10%. Na questão das ofertas, nós mesmos devemos determinar o percentual que iremos aplicar conforme estivermos proposto no nosso coração, como menciona o apóstolo Paulo em sua carta, 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7. Os pais têm a solene responsabilidade de educar e ensinar os filhos em todos os aspectos da vida, inclusive no aspecto financeiro. A forma mais eficaz de ensinar é através do exemplo, e Jesus é nosso exemplo normativo. Ele nos ensinou a amar, amando, a pregar, pregando, a orar, orando, a curar, curando e a servir, servindo. Jesus nos ensinou a curvar-nos para lavar os pés do nosso próximo, lavando os pés dos seus discípulos. Ele nos ensinou a sermos humildes, sendo humilde. Se queremos que nossos filhos tenham uma vida financeira estável no futuro, temos que dar o exemplo. Se queremos que nossos filhos conheçam a dependência de Deus e sejam submissos a Ele, temos que demonstrar-lhes que nós o somos. Mais do que mostrar aos nossos filhos que somos dizimistas e ofertantes, devemos ensinar-lhes a ser também, desde muito pequeninos. Quando uma criança é dizimista e ofertante, ela demonstra o desprendimento das coisas materiais. Uma pessoa desprendida dos bens materiais terá muito mais possibilidade de ter uma vida estável e equilibrada financeiramente do que uma pessoa materialista e ambiciosa. Se cultivarmos na mente dos nossos filhos o desejo por bens materiais, no futuro eles serão materialistas. Se cultivarmos na mente dos nossos filhos o valor e o princípio da fidelidade, da obediência e da gratidão, são estas coisas que eles demonstrarão em sua vida futura. Lembremos-nos das palavras do sábio Salomão lá em Provérbios, no capítulo 22. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Como ensinar seu filho a ser um fiel dizimista enquanto ainda é uma criança? Dando uma mesada para ele, mesmo que seja bem pequena. Junto com a mesada, você deve entregar-lhe um envelope de dízimo, aquele que nós usamos para devolver o dízimo na nossa igreja. Mesmo que ainda não saiba calcular, ele deve devolver o dízimo. Os pais devem ajudá-lo a fazer as continhas. O mesmo princípio se aplica para a oferta. Certa vez cheguei a uma igreja, assentei-me no primeiro banco e fiquei aguardando o início do culto. Um senhor se aproximou, me cumprimentou e assentou-se no banco ao meu lado. Pouco depois veio o menininho e disse àquele senhor: pai, me dá uma ofertinha. Depois de uma passada pela carteira, o pai respondeu: filhinho, hoje o papai não tem trocado. Aquele menino saiu correndo e foi para a sua salinha. Mas qual o conceito que aquela criança estava recebendo do que é oferta? De que é apenas um trocado. Quando Deus ofereceu sua oferta, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu tudo o que Ele tinha. Ele deu a sua vida através de seu próprio Filho. Quando ofertamos, devemos também dar o nosso melhor para Deus. Voltando à história do menino, se tivesse uma mesada, ele iria tirar dali a sua oferta. Imagina que ele fosse lá no seu cofrinho, no seu dia de ir ao culto, no santo sábado do Senhor, antes de ir à igreja, e lá tivesse 5 pequenas moedinhas. E então ele tomasse uma de suas moedinhas para ofertar. Aos nossos olhos, isso poderia parecer um trocadinho, mas para aquela criança não. Ela estava ofertando na proporção do que ela possuía. Para ela, aquela oferta teria um enorme significado. Lembre-se da oferta da viúva pobre? Aos olhos humanos, sua oferta era insignificante, apenas 2 pequenas moedas. Mas aos olhos de Cristo, ela deu mais do que fizeram todos os outros ofertantes. Por quê? Porque, disse Jesus, ela deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Se desejar, confira esse belo testemunho no Evangelho de Marcos, no capítulo 12.
Deus não deseja que demos tudo o que possuímos, é claro, mas que o façamos como um ato de amor e gratidão, dando uma oferta proporcional às nossas posses. O plano financeiro de Deus para a nossa vida é que nós sejamos fiéis a Ele, devolvendo o santo e sagrado dízimo como um ato de obediência, como um ato de reconhecimento de que Deus não apenas é o nosso Criador, não apenas é nosso Salvador, mas que Deus também é nosso mantenedor. Quando nós dizimamos, nós estamos trazendo Deus para a nossa vida e sujeitando-nos a Ele para que Ele governe as nossas escolhas e as nossas decisões, e Ele vai ajudar-nos a cuidar das nossas finanças pessoais. Agora, amigo, seja grato a Deus. Dos 90% que fica contigo, separe uma parte e dê de oferta ao Senhor, lá na sua casa, para ajudar na pregação do Evangelho também. E ajude ao seu próximo com um pouco daquilo que você tem. Se você trouxer Deus para a sua vida, Ele fará toda a diferença. Eu quero concluir dizendo, podemos trazer aqui a cada semana conselhos, dicas, especialistas para o ajudar na sua vida financeira. Mas se você não tiver Deus ao seu lado, nada terá sentido. Até a prosperidade material não vai lhe trazer a felicidade que Deus deseja para você e para a sua família. Lembre-se sempre disto. Lance a base certa para a sua vida. Construa sua casa sobre a rocha. Construa sua vida financeira sobre a rocha, que é Deus e sua palavra. E as dificuldades e tempestades desta vida não vão lhe destruir, nem a sua família. Este é o nosso conselho de todo o nosso coração. Que Deus muito o abençoe. Um grande abraço e a gente se vê aqui na sua TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. O que é a Selic? Se você respondeu a alternativa C, você acertou, a taxa básica de juros do Brasil. O Quiz do Saldo fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!